salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para vocês. Vocês querem saber do resultado dos jogos do Brasileirão, em qual posição o Vasco ficou? Venha comigo até o final desse vídeo. Você quer saber onde assistir o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo? Eu também quero saber. Fique comigo até o final do vídeo que você vai entender esse imbróglio que vai ocasionar a não transmissão do jogo do Vasco e Atlético Paranaense, ok? Hoje estamos em 4 de setembro de 2020, aquele café da manhã quentinho para você. Você está no canal Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, aquele que todo dia traz notícias para vocês e com os comentários sou eu dando um ponto de vista talvez diferente, esclarecer o que vocês têm de informação sobre o nosso Vascão, ok? Sendo assim, eu peço o seu like aqui embaixo, eu peço também a sua inscrição neste canal e aquele sininho para você ser notificado todo dia dos nossos vídeos que saem às 7 horas da manhã, como eu falei, com resumos das notícias, com os comentários e um ponto de vista diferente sobre o que acontece com o nosso Vascão, ok? Vem comigo. Primeiro, os resultados do Brasileirão de 2020, destes jogos do meio da semana. Vamos lá? Ceará 1, Fortaleza 0, o clássico lá do Ceará. O gol de Vina, Fluminense 1 e Atlético Goianiense 1, ou seja, ganha do nosso Vascão e empata com o Atlético Goianiense. Gol do Evanilson e gol do Renato Kaiser para o Atlético Goianiense. Goiás 1, Corinthians 2, pelo Goiás Vinícius, pelo Corinthians Fábio Sanches e Danilo Avelar. Botafogo 0 e Curitiba 0, deve ter sido um jogão. Bahia 3, Rival 5, já são campeões, assim. Gol pelo Bahia, Daniel Elber e Rodriguinho. Gol do Rival, Everton Ribeiro, Arrascaeta 2, Pedro 2. Atlético Paranaense 1, Bragantino, Red Bull Bragantino também 1. Gol de Giovani pelo Atlético Paranaense e gol de Claudinho pelo Red Bull Bragantino. Lembrando que o o Atlético Paranaense será o nosso próximo adversário. Não está vindo de boa jornada no Brasileirão, acredito eu, com 4 derrotas. Mas lembrando que domingo terá o pré-jogo de Vasco e Atlético Paranaense. Então, domingo, fiquem atentos aí para o vídeo. Palmeiras 1, Internacional 1, gol de Luiz Adriano e Thiago Galhardo. Luiz Adriano pelo Palmeiras, Thiago Galhardo pelo Internacional. Thiago Galhardo é o artilheiro do campeonato e sempre aquela discussão, tinha que estar no Vasco. Enfim, vamos ver por quanto tempo vai durar esse aí, brilho do Thiago Galhardo. Santos 2, Vasco 2, como vocês ficaram já cientes. Lucas Veríssimo e Marinho pelo Santos e Cano e Paz de Bastos pelo Vascão. Grêmio 1, Sport 2, vai entender. O Grêmio vai ser campeão. Tropeça no Sport. Gol de PP, bom garoto. E pelo Sport, Patrick Maidana, 2 zagueirões. Atlético Mineiro 2 e São Paulo 0. Atlético Mineiro 3, São Paulo 0. Atlético Mineiro voltando aí às vitórias. Vamos ver se ele vai. Franco fez 2, Jair fez 1. Esses são os resultados do Brasileirão. O Vasco termina a rodada em 4º colocado, caiu uma posição da última rodada. Tem um jogo a menos e está na frente e empatados em pontos com o Fluminense e o Rival. Beleza? Esses foram os resultados do Brasileirão 2020. Agora, vamos falar sobre a possível não transmissão da partida entre Vasco e Atlético Paranaense, que será realizada às 6 horas de domingo por questões legais e contratuais. O jogo provavelmente não será transmitido em qualquer emissora, ou seja, as imagens não vão ser transmitidas, rádio não se alcança nisso aí. Vamos entender um pouco esse imbróglio que envolve Rede Globo, envolve Vitânia, Atlético Paranaense, e quem sai perdendo sou eu e você e os torcedores dos clubes que não conseguem ver o jogo.
ok? Tudo começou ontem por um Twitter do bom e excelente repórter Lucas Pedrosa, que informou que o jogo não seria transmitido por alguns motivos. Ele informa que os direitos de transmissão em TV aberta do Vasco da Gama, quem os possui é a Rede Globo. E assim depende da Rede Globo o interesse deles colocarem na grade para a transmissão do jogo, ok? Neste domingo, o jogo que será transmitido será o Fluminense e São Paulo. Provavelmente por um jogo estar envolvendo dois times das duas grandes praças. Todo mundo sabe que o Globo prevalece. Eles deram prevalência a este jogo e o jogo do Vasco passou para 6 horas fora da grade. Então, ok? Só que a Globo também poderia transmiti-lo no streaming do site Globo Esporte. E nem isso eles vão fazer, ok? Enfim, estratégia da Globo quanto a isso. Quanto à TV fechada e pay-per-view, a Globo não possui os direitos de transmissão do Atlético Paranaense. Ou seja, para transmitir os jogos, ela entende que teria que ter a aprovação, o contrato de ambas as equipes. E por que ela entende isso? Porque ela é contra exatamente a MP 984, que é a MP do rival, a MP da transmissão, a MP do futebol, que dá o direito ao mandante transmitir o jogo onde ela quer, independente se a outra equipe tenha contrato com uma empresa ou não. Como a Globo é contra isso, ela inclusive poderia usufruir dessa MP, pois ela detém os direitos de transmissão para TV fechada e pay-per-view do Vasco da Gama, só que ela seria incoerente. Seria incoerente e de usar tanto ela debate e agora usar essa MP a seu favor. Logo, então, ela decidiu que não vai passar sequer na TV fechada e sequer no pay-per-view. Muitos perguntam, mas eu fechei o pacote do pay-per-view com todos os jogos. Provavelmente não. Tem que dar uma olhada no contrato que você assinou. Você assinou, não foi só ali naquela ligação, não. Você assina um contrato, tá certo que é um contrato de adesão, ali pode ter algumas cláusulas leoninas, mas você tem que ler o contrato que provavelmente ali a Rede Globo se resguarda da não transmissão de algum jogo, principalmente de algum jogo com uma equipe a qual ela não tem contrato, como o Atlético Paranaense. Beleza? Ainda há uma decisão judicial que a Globo possui. Eu não localizei o número do processo. Quem localizar o número desse processo pode botar no comentário aqui, que eu teria muito prazer de ir ao processo verificar como ele anda. De proibir qualquer outra emissora também de passar jogos com as equipes com onde ela tem contrato. Inclusive, há um imbróglio judicial em trâmite lá na comarca de Curitiba, provavelmente onde o Atlético Paranaense tem sua sede. Uma bela sede, aliás. O Atlético Paranaense, quer dizer, na verdade, um grupo de sócios do Atlético Paranaense ajuizaram uma demanda no começo do Campeonato Brasileiro em face da Rede Globo para o Atlético Paranaense ter o direito da transmissão. Tanto que a estreia entre Atlético Paranaense e Goiás foi transmitida pela, acho que, Furacão TV, que é o serviço de streaming do clube. Logo depois, com isso, a Globo ajuiza uma outra demanda, obtém uma liminar para não suspender, mas impedir que o Atlético Paranaense transmita novos jogos, ainda está pedindo ressarcimento por danos morais de uma quantia de 2 milhões de reais. Ou seja, há esse imbróglio. Também, quem tiver essas informações aqui de números de processo e tudo mais, possa colocar no comentário para me ajudar, que eu terei o maior prazer em trazer para vocês essas informações e o nome de quem está me ajudando, ok? E uma outra questão, vocês também podem estar me perguntando. Mas no estadual, por que então o Vasco, o Fluminense e os outros clubes puderam transmitir os jogos? Porque no estadual, a Rede Globo rescindiu o contrato de transmissão. Então ela falou, olha só, eu tenho esse direito aqui, estou rescindindo o contrato, cada clube agora pode, sendo mandante ou não, pode transmitir seus jogos ou fazer negociações. Tanto que o rival na final do
campeonato, se não me recordo, negociou com a SBT e nós passamos os 2 jogos na Vasco TV. Ok? Então, com isso tudo, a Globo emite uma nota ontem, a qual passarei a ler para vocês. A Globo define suas transmissões de acordo com uma estratégia de programação que leva em conta o desempenho esportivo das equipes e o interesse da partida para a maior parte do público, sempre respeitando os contratos firmados com os clubes. Como o número de jogos por rodada da TV aberta é limitado, nem todos os clubes têm previstas exibições nesta plataforma nas 10 primeiras das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Este não é o caso apenas do Atlético Paranaense. Como a Globo não tem contrato com o Atlético Paranaense para a transmissão de jogos do clube em TV por assinatura ou pay-per-view, fica impedida de exibir a partida citada em outras plataformas. Viu? É exatamente o que eu expliquei. Primeira nota, a da Globo fala em que é por estratégia comercial da Globo transmitir um jogo X, ou jogo Y, um jogo Z, que depende do desempenho esportivo e do interesse do público. Depois ela afirma que o número de jogos é limitado, então não só o Atlético Paranaense não vai ter jogos transmitidos na TV aberta, mas como outras equipes. E por fim, como ela não tem contrato com o Atlético Paranaense de TV para TV fechada, para TV aberta, ela não vai poder transmitir o jogo. É que eu falei, ela poderia utilizar a MP da lei do mandante, porque o Vasco, ela tem contrato com o Vasco e ela poderia passar, mas ela não vai usufruir porque ela é incoerente. Ou seja, até a data de hoje, pela manhã, não vamos ver o jogo e não vamos assistir nem de plateia. Eu não me recordo que algo já tenha ocorrido assim. Só vamos voltar ao radinho. Eu fico imaginando nem as transmissões por áudio do YouTube vai ocorrer, porque como eles não têm as imagens, vão transmitir como? Escutando rádio retransmitindo. Infelizmente, muita gente sai perdendo com isso. Vamos lá, explicar rapidinho para vocês o que é uma MP. Uma MP é um ato normativo com força de lei emitido pelo presidente da República em temas de relevância e urgência. Está previsto no artigo 62 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então já começa aí uma primeira discussão. Relevância e urgência para se discutir lei do mandante. Meu amigo, difícil ter. Até se você lê nas disposições dos motivos da MP e tal, fala pela Covid e tal, mas ao meu ver, aparentemente não é matéria de MP, ok? Então já começa a discussão aí. A MP tem seu texto, foi emitido, ela teve uma prorrogação de 60 dias, então a eficácia da MP vai até 15 de outubro de 2020, ok? O artigo principal dela, que altera a Lei Pelé, que fala da lei do mandante, eu vou ler para vocês também por interesse. Artigo 42 da lei que foi alterada, né? Pertence à entidade de prática desportiva mandante o direito de arena sobre o espetáculo desportivo, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação e a emissão, enfim, e vai. Então, quer dizer, agora é da lei do mandante. Esse é o artigo principal que se discute aí nessa MP, tá bom? Só como eu te falei, ela foi expedida, se não me engano, em junho, teve uma prorrogação já de 60 dias, então uma MP não pode ter uma outra reedição numa sessão legislativa, o que isso significa que em 15 de outubro ela perderá sua eficácia, volta ao normal, e ano que vem, para os estaduais, pode ter uma outra MP. Aí é que vai ser, provavelmente, uma outra MP poderá ser emitida para beneficiar os times nos estaduais. Então a Globo ainda está nisso aí, ok? Essa MP, o embrólio que acontece é o seguinte, essa MP veio, mas ela não afeta
contrato já assinado por segurança jurídica. Uma lei não pode afetar um contrato já assinado. Isso tanto para direito de transmissão quanto para vocês também qualquer tipo de direito. Imagina, se sai uma lei, muda tudo que é contrato. Como é que está o trâmite hoje? Pelas últimas informações, o nosso presidente do Congresso, o senhor Rodrigo Maia, não colocará ela em votação, alegando que há outros motivos há outros assuntos para serem discutidos, ou seja, vai deixar que a SMP caduque, que ela perca a sua eficácia. Por que isso? Ele não quer ir contra os interesses da Rede Globo e também não quer ir contra os interesses do clube. Simplesmente vai deixar caducar e olha que o Congresso depois discute e emite uma lei, o que eu acho que é o melhor. Disso tudo, qual é a minha opinião? Na minha visão, o rival, junto com o nosso presidente Bolsonaro, quis criar um fato. Primeiro, todo mundo sabe de um litígio entre a Globo e o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele aproveitou mais um fato para dar uma porradinha na Globo, ok? O rival, ele quis montar um fato para futuramente melhor negociar com a Globo. Talvez ele não tenha conseguido. Ele quis transmitir os jogos deles nos estaduais para mostrar para a Rede Globo, olha quantos telespectadores eu tenho aqui, quantas visões aqui, quantos milhões eu movimentei. Tanto que eu não sei se você se recorda que ele defendeu, o rival defende essa MP para você popularizar melhor a transmissão, para todos terem acesso à transmissão de TV. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Cobrou din-din para ver o jogo, um jogo lá contra o Boa Vista, se não me engano. Só que por conflitos do site, ele não conseguia identificar quem pagou, quem não pagou, acabou liberando para todo mundo o sinal. Então o Flamengo também perdeu esse tino, perdeu esse time de não ter um número. Talvez, aqui é minha especulação, não ter um número para mostrar para a Globo. Olha, eu sozinho consigo fazer milhões, então só vou negociar com vocês acima de outros milhões, tá ok? Eu acho que essa foi toda da liminar, da MP. E pronto, e acabou o estadual, beneficiou um único clube, a gente foi de gaiato nisso, e para o ano que vem, para os estaduais, já estou até prevendo uma nova EP, aí vai liberar para os clubes novas negociações. Mas eu penso até que a Globo já não tem mais esse interesse também de transmitir os estaduais. E nem o Flamengo tem interesse em jogar, então talvez os dois estejam em coluna e a gente achando que os dois estão brigando. Enfim, mais diretamente, qual o prejuízo que eu vejo para o Vasco? Obviamente, o torcedor não vê o time, não há engajamento, não há torcida, quem sai prejudicado somos nós, simples mortais que querem ver e torcer pelo nosso Vasco. A cota televisiva diminui para o Vasco, são menos jogos que a Globo transmite e tem uma porcentagem lá dessa verba que é proporcional ao número de jogos que é transmitido, fica menor, e lógico. E aqui eu também estou especulando, valores de patrocinador, talvez nos contratos tenham valores previstos por quantidade de jogos que são televisionados por causa da exposição da marca. Menos jogos, menos dinheiro que entra no clube. Ok, eu tentei trazer aqui um resumo dessa situação complicada, lembrando que não há nenhum santo e nenhum demônio nessa discussão, todo mundo está querendo ver, seu bolso, não é cruz na mão, tá não, é seu bolso que todo mundo está querendo me ver. Ok? Se vocês gostarem do vídeo, deem seu like, comentem aqui embaixo o que vocês entendem desse imbróglio todo de transmissão, se vocês são a favor da ruptura total com a Globo, ou se vocês não são a favor. Lembrando que eu não entrei no mérito aqui. A Globo tem know-how, a Globo tem telespectador. Será que o nosso patrocinador quer que o Vasco que os jogos do Vasco deixem de serem transmitidos pela Rede Globo? Acho que não. Bom, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, aperte o sininho, ok? Um bom dia aí para vocês. Tchau.